lugar, os meus agradecimentos ao Luís Vidigal pelo facto de me ter convidado e também ao Sr. Presidente da PASC pelo facto de me ter convidado e de ter dado esta oportunidade para estar aqui convosco. Quero cumprimentar a minha colega de mesa, cumprimentar todos os presentes e começar por dizer o seguinte: eu também não trouxe slides e também não trago nenhuma teoria explicativa sobre a reforma da administração pública. Eu trago apenas, eu diria assim, alguns conceitos, uma taxonomia que permita pensar as reformas na administração pública. Não é a minha intenção explicá-las, é a minha intenção trazer alguns conceitos que nos permitam pensar melhor as reformas da administração pública. É só isto que eu pretendo como objetivo para esta minha curta intervenção. A primeira questão que eu vos coloco, e que me coloco a mim mesmo, é reforma ou reformas? Numa sociedade global, marcada profundamente por uma área que o Luís Vidigal é especialista, pelas tecnologias da informação, pela mudança tecnológica, pelas TICs, eu penso que se deve pensar a partir de reformas e não de reforma. Porquê? Porque o termo reforma reforça a ideia de institucionalizado, feito, terminado. E a ideia de reformas reforça a ideia de instituinte. Ora, nos dias de hoje, fruto da globalização e fruto do impacto da mudança tecnológica sobre a administração pública, nunca está terminada a reforma. Há reformas. Porque falamos em reforma, depois as pessoas na rua perguntam que diabo, mas o governo anterior acabou de fazer uma, este vem outra vez a fazer outra? Então não era suposto isto já ter terminado? E quando é que termina esta história da reforma? Ora, se eu utilizar o termo no plural, reformas, ela nunca termina. Porque ela é instituinte. E então, se ela é instituinte, ela está ao serviço de quê? Ela está ao serviço do cidadão. O que é determinante? O que é determinante não é aquilo que era determinante no tempo em que se pensava a partir da reforma. E aquilo que no tempo em que se pensava na reforma seria determinante é o seguinte: como é que eu consigo obter uma posição salarial mais avantajada na estrutura da administração através de uma mudança estrutural? Eu então criava departamentos, extinguia departamentos para, enfim, fazer a partida aos meus inimigos. E criava departamentos ou aumentava concretamente o nível de departamento para agradar os meus amigos. Nada disto estava ao serviço do cidadão. Tudo isto estava ao serviço de lutas internas. Portanto, há aqui logo a alteração de enfoque que vem da teoria organizacional. Qualquer alteração estrutural não está ao serviço dos stakeholders internos, está ao serviço do stakeholder externo, porque é para isso que a instituição existe. Pode ser uma empresa que faça sabões. E então se trata da administração pública, que está obrigada à accountability e ao princípio da administração aberta e se impõe-se com maior rigor. Portanto, este é um primeiro conceito que eu gostava de trazer. O segundo conceito é que, pensando em reformas, eu não posso deixar de pensar em 4 elementos destas reformas. Que, ao falar em reformas da administração, elas têm impacto. Sobre quem? Impactam quem? Naturalmente, em primeiro lugar, o cidadão. Em segundo lugar, impactam até a forma como as instituições públicas se relacionam entre si. Impactam sobre os fornecedores. Impactam sobre os políticos. Ou seja, é preciso pensar em termos de reformas, tendo ao mesmo tempo, não deixando de ter presente este esquema de pelo menos haver 4 stakeholders fundamentais ligados à administração pública sobre os quais as reformas impactam direto ou indiretamente. Pode ser, eu diria assim, cada um deles, o impacto pode ser diferente e varia. Mas se eu colocar um eixo de 1 a 10, tem de certeza. Pode não ser o 10, pode não ser o 1, é o 4, é o 5, é o 6, mas impacta. E o impacto todo será o somatório, eu diria assim, dos impactos de cada um destes 4 elementos.
Segunda ideia que eu trazia, portanto, como vos disse, não é a minha intenção trazer uma teoria, apenas trazer alguns conceitos que permitam pensar sobre a realidade, tem a ver com os efeitos. Agora não está em causa os stakeholders sobre quem isto vai impactar, mas quais são os efeitos? Os efeitos, em princípio, são três. Sobre as práticas. Reparei, aquilo que mais se fala, e que quando eu estive à frente do Prace, no tempo do engenheiro Sócrates, mais se falou, e quando eu estive na Madeira, no Governo Regional da Madeira, no tempo do Pré-Mar, foi o que mais se falou. E no governo anterior, eu não estive ligado, mas com o Pré-MAC foi o que mais se falou, são as práticas. E atualmente com os programas que estão em vigor, com este governo, que também já tiveram em vigor ao lado do Prace, com o governo Sócrates, etc., que todos vós sabeis qual é, mas para não, enfim, para ser isento não vou referir o nome, tem a ver com práticas, alteração de práticas. A empresa antigamente levava 30 dias e agora, concretamente, é meia hora. Mas reparar, quando eu estou a falar neste efeito das práticas, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer, permitam uma metáfora, que eu tenho um problema de saúde. Vamos imaginar, eu tenho uma alergia. Esta alergia pode ter impacto ou ao nível de uma dor de cabeça permanente, ou ao nível da comichão, ok? Ou ao nível de falta de ar. E então eu vou encontrar uma mesinha para me colar, se eu estou a coçar muito, para me resolver isto, mas eu continuo com um problema latente. Por isso, é que não sei se algum dos senhores experimentou, como eu tive o azar de experimentar, e eu até tinha ido ao Brasil defender a ideia da empresa em 30 minutos. Eu tive o azar de ir a uma esquadra da polícia comunicar que me tinham roubado os documentos do automóvel, pois eu tive lá 2 horas para fazer a declaração e vim-me embora sem declaração nenhuma, na mesma altura em que era possível, concretamente, ter uma empresa constituída em 30 minutos. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Ou seja, porque eu estou meramente ao nível das práticas. E as práticas são desgarradas. Eu não estou a ir ao nível do sintoma. Mas não há dúvida nenhuma que este tipo de intervenção tática é aquela que está mais em efeito, enche o olho. E eu próprio também já fui vendedor disso. Portanto, não estou aqui a criticar ninguém, estou a dizer assim, estou apenas a descrever. Agora poderão perguntar, e não é importante esse impacto sobre as práticas? Claro que é. Agora eu tenho de perceber, é o sintoma, por forma, se eu curar o sintoma, eu ao mesmo tempo já estou a curar várias práticas, senão eu tenho incoerências profundas. As incoerências ainda são maiores do que antes. Porque antes eu sabia que eram 30 dias para criar uma empresa e era 2 horas na esquadra da polícia e não conseguia sair de lá com um papel a dizer a confirmar-me que eu perdi os documentos. E agora eu tenho meia hora para criar a empresa e continuo com as 2 horas na esquadra da polícia e saio de lá, enfim, com uma palmadinha nas costas, que não vale a pena, eles estão a ser burocratas, etc. E não vos descrevo o que foi a cena dessas 2 horas. Mas, enfim, para poupar tempo. Outro efeito é sobre as crenças. E outro efeito sobre os valores. Ao nível das crenças e valores, reparei, como é que, nos processos de reforma, como é que valorizamos o mérito? Como é que eu valorizo a eficiência e a eficácia? Eu tenho ouvido, concretamente, alguns senhores deputados de alguns partidos dizer que essa história de eficiência e eficácia não é para a administração pública. Bom, eu de vez em quando apetece-me dar beliscões, porque já von Stein, no século XIX, na Alemanha, organicista alemão, já dizia, se eventualmente tivermos de fazer uma opção entre ensinar direito administrativo aos alunos da administração pública ou ensinar concretamente eficiência e eficácia, que se ensina eficiência e eficácia. Ao mesmo tempo em que o Bonin, o grande concetor de Napoleão, com o seu código e o seu princípio da administração pública, dizia exatamente o oposto. Mas nesta mesma Europa, onde nós estamos, havia claramente 2 tradições. E eu vejo 200 anos depois ainda alguém seguir claramente o Bonin, esquecendo o organicismo alemão, que inspirou concretamente os pais fundadores americanos. Ou seja, se os americanos têm o que hoje todos nós reconhecemos, uma grande tendência e um grande respeito pela eficiência e eficácia, vieram beber ao organicismo alemão. O próprio Wilson, que foi professor nos Estados Unidos, e que foi o chamado presidente pacifista, foi quem assinou concretamente o Tratado de Paz depois da Primeira Guerra Mundial. Ele lamentava-se não ter tirado o doutoramento em Heidelberg,
porque entretanto casou e tive uma filha, mas ele foi aluno, concretamente na América, de 2 professores que se doutoraram na Europa, em Heidelberg também, e ele efetivamente reconhece que tudo o que está concretamente a afirmar nas suas lições, nos seus papers, é organicismo alemão, ou seja, tem origem na Europa. E mais, ele responde a uma crítica que... Tenho 2 minutos, estou um pouco... Vou sair desta parte histórica para dizer assim, isto tem problemas. E dimensões por trás disto, são dimensões económicas. Normalmente a única que se fala é na económica. O que é que se diz? Bom, estou a fazer uma reforma que é para poupar dinheiro. Bom, como também que quando poupam dinheiro estão a poupar os nossos impostos ou não. Mas enfim, deixo isso convosco. Mas de facto uma dimensão é económica. A outra tem a ver, é funcional. A outra tem a ver com a política e a outra é claramente cultural. Indo ao que importa, futuro, se este é o contexto. Para onde é que tudo isto vai? Eu diria, primeiro faço uma confissão. Eu não sou adepto do positivismo histórico. Eu não sou adepto da ideia do materialismo histórico e de outras correntes, no mesmo sentido, que acham que o progresso é permanente, o progresso da natureza é permanente. Não. Eu não tiro a derivada dessa forma. Eu acho que a história descreve uma elipse. Volta atrás, mas não volta no mesmo ponto, no Y, em que um século antes estava. Isto tudo para dizer o seguinte. Há 200 anos, a Europa atravessava a transição do absolutismo para o liberalismo. Todos nós sabemos o que foi. Há 100 anos, 1920, todos nós sabemos que crise é que tivemos nos Estados Unidos e em todo o mundo e o que foi o renascer dos movimentos absolutistas e autoritários. Pois eu digo assim, se não tiver a renascer na Europa, neste momento, nem no mundo, nenhum movimento autoritário que eu receio, que esteja, ainda por cima, como eu sou de elipse. Eu diria assim, se isso não acontecer, mantendo-se as variáveis que neste momento são determinantes, isto é, mais do mesmo, digo-te de outra forma, eu conduzindo o automóvel, olhando para o espelho retrovisor, o que está para trás vai exatamente condicionar o que está para a frente, eu diria assim, os recursos humanos da administração pública vão ser marcados pela flexibilização e não pela rigidez de cada cargo estar definido, que, como eu fui diretor pessoal nos Correios, até se dizia que o motorista só conduzia a viatura e não podia subir concretamente acima para puxar a mercadoria para trazer para a beira concretamente da carga. Isso já tinha de ir um outro carteiro ao lado, que isso já era função do quarteiro, não era função do motorista. Não sei se estou a fazer entender. Ou seja, vai ser marcado pela flexibilização, pelo mérito. Estes 2 termos vão ser marcantes se nada daquilo acontecer relativamente ao futuro. E haverá também algo no que se refere às chefias. E esse algo tem a ver com o seguinte, não basta apenas recortar a pessoa certa para o lugar certo, mesmo por concurso, para os dirigentes superiores da administração, para os dirigentes intermédios na administração pública. É que, mesmo que eu fosse capaz de recortar o quimicamente puro, há todo um outro mundo, que é o processo de socialização, ou seja, de acolhimento deste novo dirigente da administração, que está por fazer. A administração pública nunca cuidou dele, nem cuida. E há uma outra coisa que é preciso cuidar no futuro, para estes dirigentes, que é o aconselhamento. Um dirigente é designado e passa a ser um problema entre ele e o chefe dele. Ora, nós, ao contrário das grandes empresas multinacionais que têm concretamente conselheiros que ajudam os dirigentes a evoluir, nós na administração pública não temos esta tradição. E, a meu entender, não há uma administração, eu diria assim, à altura, enquanto não tivermos dirigentes à altura. E não temos dirigentes à altura meramente selecionando-os bem, e eu sou daqueles, como estive à frente da CRESAP, digo-vos, é preciso melhorar os processos também de seleção. Mas mesmo que eles sejam selecionados de forma quimicamente pura, se isso fosse possível, estamos na área das ciências sociais, não é possível,
Mas se fosse possível, mesmo assim continuava por cuidar esta outra área da socialização, ou seja, da integração dos dirigentes nas suas culturas organizacionais e, sobretudo, o aconselhamento. Eu termino só com isto. Reparei, quando eu falo em aconselhamento, eu estou a falar no seguinte: por que razão não há de haver 100 dirigentes na administração pública a quem se deu treinamento sobre aconselhamento? E, por exemplo, por que razão o Presidente do Conselho de Administração, por hipótese, do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, não há de ser conselheiro de um outro indivíduo, por exemplo, que até o Diretor-Geral dos Hospitais, ou que até não há o Diretor-Geral de Saúde ou o Diretor-Geral da Segurança Social? Porque, periodicamente, 2 em 2 meses encontram-se e trocam ideias. Mas isto de forma organizada, no sentido de quê? Da melhoria contínua. Reparem, não estou a dizer nada de anormal. A Microsoft tem isto. Ora, se a Microsoft tem isto, não tem por causa dos olhos bonitos dos dirigentes da Microsoft, tem porque isto é económico, isto dá resultado. Nós, na administração pública, estamos de costas voltadas para estas novas realidades. Era fundamental que voltássemos, de facto, nos puséssemos de frente para esta nova realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.